Oi, pessoal. Olha, a nossa vida hoje, né, tá totalmente ligada na tecnologia, é impressionante. Totalmente. É difícil imaginar sem. Celular 5G para todo lado, carro elétrico passando quietinho na rua, Wi-Fi potente em casa, no trabalho, as casas inteligentes também. Uhum. Tudo muito prático. É, super conveniente, claro. Mas os materiais que a gente analisou para hoje, eles trazem uma visão um pouco, digamos, diferente por trás disso tudo. Eles falam de uma. Como é que eles chamam? Uma nuvem invisível de campos eletromagnéticos, o SENS. Isso, o SENS, a sigla é essa. E que, segundo essas fontes que a gente leu, podem ter consequências sérias, né? Para nossa saúde e até para o meio ambiente. Exatamente. Então, o objetivo hoje é justamente mergulhar nessas preocupações, nos dados que esses materiais trazem. Tecnologias bem do dia a dia de 2025, né? O 5G, os carros elétricos, os celulares. E a base da nossa conversa, para quem está ouvindo, são trechos de um livro do Alberto Mayer, O Invisível que Está Te Envenenando. E também um resumo bem completo de um estudo oficial alemão do BFS, o escritório deles de proteção contra a radiação, sobre os carros elétricos, a eletromobilidade. É interessante que esses materiais citam muito umas organizações científicas que se dizem independentes, né? Tipo EHT, Bioinitiative. Isso, Orsay, ICBMF. E, pelo que deu para entender das fontes, essas organizações têm uma visão bem mais cautelosa, talvez, que os órgãos oficiais. Bem mais. A posição delas é de mais alerta. Então, o plano é esse: explorar os níveis de exposição que as fontes falam, as preocupações com saúde, principalmente essa história de efeito não térmico, que parece ser um ponto-chave. Uhum. Peguem. Isso. E ver os dados do estudo alemão dos carros elétricos, quem seria mais vulnerável segundo eles, e o que eles sugerem para diminuir o risco, né? As dicas práticas. Perfeito. Vamos começar então tentando dar uma dimensão dessa presença do SEMS, como as fontes descrevem para 2025. A palavra é onipresença mesmo. Falando do 5G, por exemplo. O 5G. As fontes retratam uma cobertura chegando a 80% das capitais no Brasil, e nas cidades grandes falam de antenas small cells a cada 200 metros. 200 metros, é bem perto. Bem perto, emitindo ondas milimétricas que, segundo eles, são intensas, de curto alcance, o que aumentaria a exposição para quem está próximo. E os carros elétricos, híbridos? A frota está crescendo rápido. Muito. Os materiais falam em mais de 1 milhão rodando aqui. E aí conectam com outro dado que eles trazem. Aqueles do motorista de aplicativo? Exato. Que usam esses farros e podem passar tipo 12 horas por dia ali sentado, em cima de bateria, sistema elétrico. É uma exposição diária, longa. Nossa. E fora isso tem o tempo de tela geral, né? Sim, as fontes citam uma média que assusta. 5 horas por dia para crianças de 10 anos, expostas ali ao celular, tablet. É muito tempo. Para tentar medir isso tudo, eles usam umas unidades, né? Microtesla. Isso, para campo magnético de baixa frequência, tipo de carro elétrico ou linha de energia, usam o microtesla, o 1000T. Para campo elétrico, volt por metro, VM. E para os celulares e o Wi-Fi, aquele SAR. Para radiofrequência, a medida principal que eles discutem é a taxa de absorção específica, o SAR, medido em watts por quilo, WKG. Tenta estimar quanta energia o corpo absorve. Entendi. E aí a gente chega no ponto central da discussão desses materiais, né? A crítica aos limites oficiais de segurança. Exato. Aqueles limites da ICNRP, que é a Comissão Internacional, e que a Anatel segue aqui. Qual é a bronca principal das fontes com esses limites? Olha, a crítica que aparece o tempo todo é que esses limites olham quase só para o efeito térmico. Aquecimento. Aquecimento. Foram feitos para evitar que o nosso corpo esquente demais com a radiação. E as fontes batem na tecla de que isso ignora um monte de estudos. Aqueles que falam dos efeitos não térmicos. Justamente. Efeitos biológicos que, segundo essas fontes, acontecem em níveis de exposição bem mais baixos. E que não tem nada a ver com aquecer o corpo de forma mensurável. E é aí que entram aquelas organizações independentes que a gente falou. Bioinitiative, AHT. Exatamente.
As fontes destacam muito esses grupos. Dizem que o Bioinitiative Report, por exemplo, revisou milhares de estudos e concluiu que tem sim evidência de risco biológico bem abaixo dos limites atuais. E por isso eles pedem limites mais baixos, ou até parar com o 5G. Isso. Segundo os materiais, eles defendem limites muito mais restritivos e alguns até pedem uma moratória na expansão do 5G, até ter mais certeza, mais segurança. E que riscos biológicos são esses que essas fontes apontam? A lista parecia meio longa? As fontes juntam várias preocupações baseadas nesses estudos que elas citam, né? Falam de dano no DNA, estresse oxidativo nas células. Que são mecanismos ligados a várias doenças, né? Sim, mecanismos bem básicos. Mencionam também possíveis ligações com alguns tipos de câncer, citam glioma, aquele tumor cerebral, que alguns estudos associaram ao uso pesado de celular perto da cabeça por muito tempo. E tinha leucemia infantil também, certo? Associada a outro tipo de campo. Isso, campo magnético de baixa frequência. As fontes citam estudos que sugerem uma ligação entre exposição crônica de crianças a campos acima de 0,4 microteslas, um valor baixo, e um risco maior de leucemia. Nossa, 0,4. E os limites oficiais são bem mais altos que isso. Bem mais altos para a exposição do público geral. Fora isso, listam problemas neurológicos, fadiga, insônia, dificuldade de concentração, até TDAH. E uma preocupação grande com infertilidade, principalmente masculina. Por causa do celular no bolso. Citam estudos que mostram redução na quantidade, na qualidade do esperma depois de exposição à radiofrequência do celular guardado no bolso, por exemplo. Vamos focar um pouco nos carros elétricos agora. As fontes deram bastante atenção para o estudo alemão, do BFS. O que esse estudo mediu exatamente? E o que ele achou, segundo os materiais? Então, esse estudo do BFS, que as fontes datam de 2024, 2025, parece que foi bem grande, eles mediram os campos magnéticos de baixa frequência dentro de vários modelos de elétricos e híbridos plug-in, dirigindo mesmo. E a conclusão principal? A conclusão principal, reportada pelas fontes, foi que os níveis médios do campo magnético, no uso normal, são relativamente baixos, geralmente entre 0,5 e 2 microteslas. O que ficaria abaixo dos limites da ICNIRP. Bem abaixo, sim. Essa foi a conclusão oficial, digamos assim. Mas as fontes que a gente está usando não pareceram muito convencidas dessa conclusão de tá tudo seguro, né? Onde que eles apontam o problema? A divergência está nos detalhes, na interpretação que eles fazem. Primeiro, os picos. O estudo do BFS também mediu picos de campo magnético bem mais altos. Em momentos específicos. Exato, principalmente em aceleração forte ou na frenagem regenerativa. Nesses momentos, registraram picos de até 50 microteslas em vários carros. E concentrados onde? Pés e pernas, na frente e atrás. Perto dos cabos, da bateria. Isso, mais perto desses componentes de alta tensão. E teve aquele caso extremo que os materiais mencionam. Um valor bem alto. Sim, as fontes dão destaque para um pico máximo de 768 microteslas, medido num Mercedes-GL híbrido plug-in, lá nos pés do passageiro de trás, numa situação específica. 768. É muita coisa, mesmo que rápido. É um valor altíssimo, mesmo sendo transitório. E aí está o contraste que as fontes exploram. O BFS concluiu oficialmente que, como a média é baixa e os picos, considerando a duração curta, ficam abaixo dos limites da ICNRP para efeitos agudos, então não teria risco no uso normal. Só que as fontes que a gente leu pegam esses mesmos dados e falam, peraí. Exatamente. Eles questionam essa lógica de olhar só para a média ou para o limite de efeito agudotérmico. Argumentam que a exposição crônica, mesmo a níveis médios baixos, que podem ficar acima daquele 0,4 microtesla da leucemia infantil. Podem. E o próprio BFS menciona esse limite de 0,4 no relatório como ponto de atenção. As fontes acham contraditório eles reconhecerem isso e, ao mesmo tempo, dizerem que não há risco com base nos limites da ICNRP. Entendi. E eles argumentam também sobre os picos repetidos, né?
Sim, que essa exposição repetida aos picos altos pode ter efeitos biológicos não térmicos a longo prazo, que os limites atuais simplesmente não consideram. Mas o estudo alemão chegou a mencionar algum risco potencial, mesmo dentro daquela conclusão mais conservadora dele? Chegou. As fontes relatam que o BFS apontou sim riscos agudos, tipo a chance de induzir fosfenos, aqueles flashes de luz na visão, ou formigamento com campos mais altos, e principalmente a interferência com marca-passo. Ah, isso é sério. Muito. Interferência acima de 10 microteslas. E esse valor foi atingido ou superado nos picos de alguns carros testados. O estudo também sugeriu investigar riscos crônicos, tipo fadiga ou problemas reprodutivos, para motoristas profissionais que ficam horas ali todo dia. E baseado nesses picos, as fontes listam alguns carros que teriam as emissões mais altas nesses momentos. Sim. Com base nos dados de pico do estudo, as fontes citam o Mercedes GLE PHV, que teve o pico mais alto, o Porsche Taycan, Opel Corsa elétrico, entre outros. Mas reforçando que são picos, né, localizados e rápidos. Isso as fontes deixam claro, mas a preocupação que levantam é com o efeito cumulativo, o efeito biológico desses picos repetidos ao longo do tempo. Tem uma comparação interessante que as fontes trazem da análise do estudo BFS. O que expõe mais, o carro elétrico ou o celular? A análise do estudo alemão, apresentada nos materiais, sugere que o celular ainda é visto como uma fonte de exposição à radiofrequência, a RF, potencialmente mais significativa para a pessoa. Por quê? Principalmente pela proximidade, né? O aparelho fica colado no corpo, na cabeça, durante ligação sem fone ou viva voz, e o tempo de uso, que para muita gente é enorme ao longo do dia. Mesmo dentro dos limites do SAR? Sim, porque os níveis de RF absorvidos ali localmente nos tecidos perto do aparelho podem ser altos, mesmo que tecnicamente dentro do limite do SAR. Falando então de celular, 5G, Wi-Fi, as críticas nos materiais seguem a mesma linha de questionar os padrões, né? O que mais eles apontam? Sobre o SAR dos celulares, a crítica que sempre volta nas fontes é o jeito como ele é medido. Usam um manequim com líquido para simular a cabeça. Focado só no aquecimento. Só no aquecimento. E não pegaria outros efeitos biológicos. E também que não reflete o uso real, tipo carregar no bolso, perto do corpo. E para as crianças, tem algo específico? Sim, destacam muita preocupação com crianças, porque elas têm o crânio mais fino, ossos menos densos, mais água no cérebro. Então a tendência é absorverem proporcionalmente mais radiação RF que os adultos. E o 5G? Tem alguma preocupação nova ali, diferente das tecnologias anteriores, segundo as fontes? As preocupações que as fontes levantam para o 5G são basicamente duas. Primeiro, as frequências mais altas, as ondas milimétricas, as MM-Wave. Que penetram menos. Penetram menos fundo no corpo, mas são absorvidas com mais intensidade na pele, nos olhos. E os efeitos biológicos disso, segundo as fontes, ainda não são totalmente conhecidos. E o segundo ponto? A própria estrutura da rede. O 5G precisa de muito mais antenas, aquelas small cells, menores, instaladas mais perto da rua, das casas. O que aumenta a exposição no geral. É o que as fontes argumentam. Aumenta a densidade, a proximidade da exposição na cidade. E o Wi-Fi de casa, a internet das coisas. O Wi-Fi também entra na crítica. Dizem que ele é pulsante, fica emitindo sinal mesmo sem uso ativo, e os níveis perto do roteador podem ser altos. E a casa inteligente vira uma fonte a mais. Exato. Lâmpada, assistente de voz, eletrodoméstico, tudo conectado sem fio. As fontes veem isso como mais uma camada somando nessa exposição crônica à radiofrequência dentro de casa. Bom, com tanta fonte de exposição assim discreta, carro, celular, antena, Wi-Fi, quem que as fontes apontam como os grupos mais vulneráveis a esses riscos que eles levantam? Eles compilam uma lista, baseada nos estudos que citam. Crianças e bebês estão no topo. Pela maior absorção de RF, como falamos, e porque o corpo, o cérebro, está em pleno desenvolvimento. E mencionam ligação com TDAH, autismo. Mencionam investigações sobre isso e também o risco de leucemia que já falamos.
Por isso, recomendam coisas como assento elevado no carro elétrico para afastar da bateria. E os adolescentes? Também são um grupo de atenção. O cérebro ainda está mudando muito, o sistema hormonal é sensível, as fontes falam de preocupações com saúde mental, tipo TDAH, depressão, e também riscos para a fertilidade futura, por possíveis danos nas células reprodutivas nessa fase. Gestantes também, imagino. Com certeza, pelos riscos para o feto em desenvolvimento, citam estudos que olham ligação entre exposição da mãe e risco de aborto, malformação, problemas na placenta. Idosos. Idosos também, pela fragilidade maior, risco neurológico, cardíaco que poderia piorar. E, claro, um grupo com risco direto, já bem conhecido, quem usa marca-passo, outros implantes eletrônicos. Pela interferência. Exato, especialmente com campos mais fortes, como aqueles picos dos carros elétricos. Esses materiais chegam a falar de impacto no ambiente, além da saúde humana? Falam, sim, de forma mais breve, mas compilam alertas de algumas fontes sobre impactos ecológicos. Tipo o quê? Mencionam preocupação com abelhas, colapso de colmeia, com pássaros migratórios que poderiam se desorientar com a poluição eletromagnética crescente. Das radiofrequências. Isso. E citam até estudos iniciais sugerindo que planta pode ter o crescimento afetado perto de torre de celular, inclusive 5G. Colocam como algo que precisa mais pesquisa, mas que já tem sinais de alerta, segundo eles. Entendi. Então, o cenário que as fontes pintam é esse: exposição aumentando, preocupações sérias com saúde e ambiente e um contraste com a segurança garantida pelos limites atuais. Diante disso, os materiais dão alguma dica prática para quem quer reduzir a exposição? Dão sim, eles não ficam só na crítica. Compilam várias estratégias, chamam de higiene eletromagnética. O primeiro passo que sugerem é medir. Medir em casa? No carro? Recomendam usar apps de celular que medem campo magnético, tipo o Physics Toolbox, para ter uma ideia. Ou, para algo mais sério, comprar um medidor de 100 mesmo, tipo o Trifield GQ EMF 390. Que medem tudo: baixa frequência e radiofrequência. Isso. A ideia é achar onde estão os pontos de maior exposição no seu ambiente. E para o carro elétrico, com foco grande. Alguma dica específica? Para VEs, as dicas práticas das fontes são usar assento elevado para criança para aumentar a distância do assoalho, considerar a blindagem com material específico, tipo Mu-Metal. Mu-Metal, que bloqueia campo magnético. Exato, uma liga de níquel-ferro. Colocar sob o assento, tapete. Eles até falam que tem diagramas na internet para fazer isso. Interessante. Que mais? Dirigir de forma mais suave, sem aquelas acelerações e freadas bruscas que dão os picos. E desligar o Wi-Fi e Bluetooth do carro quando não precisar. E para casa? Wi-Fi, celular? Em casa, as dicas são gerenciar o roteador Wi-Fi, colocar longe de onde a gente fica mais tempo, tipo quarto, sofá, desligar de noite ou quando não usar. E para quem mora perto de torre? Sugerem pensar em película protetora para janela, tinta condutora para parede, mas reconhecem que é mais complexo. E priorizar cabo de rede, Ethernet, em vez de Wi-Fi, sempre que der. E aquela ideia da gaiola para o roteador? Mencionam isso também. Colocar numa caixa de malha metálica para reduzir o alcance do sinal. E para o celular pessoal, as dicas são mais conhecidas, né? Fone com fio, não Bluetooth, ou viva voz, para manter longe da cabeça. Modo avião sempre que possível. Principalmente à noite, e evitar carregar colado no corpo, no bolso da calça, sutiã. Entendi. Bom, então para a gente amarrar essa discussão baseada nesses materiais, fica muito clara essa tensão que eles apresentam, né? Fica. De um lado, a conveniência, a eficiência, os avanços que o 5G, o carro elétrico, trazem, são inegáveis. Claro. E do outro, esses alertas, essas preocupações de fontes científicas que se dizem independentes, que a gente viu nos materiais, sobre riscos invisíveis dos campos eletromagnéticos. Riscos que, segundo eles, os padrões atuais não cobrem direito. E é super importante a gente frisar de novo. Toda essa nossa conversa foi estritamente baseada no que estava nesses documentos que a gente recebeu, né? O livro do Mayer, o resumo do estudo BFS, as referências à IEHT, Bioinitiative. Certo. A gente está reportando o que eles dizem. Exato.
E esses materiais levantam dúvidas sérias sobre se os padrões atuais, focados no calor, são suficientes. Eles defendem muito o princípio da precaução. Diante da possibilidade desses efeitos biológicos não térmicos. Isso, mesmo que ainda exista debate científico sobre o tamanho e a certeza desses efeitos. Perfeito. E para fechar, como a gente sempre faz, vamos deixar uma reflexão, uma pergunta que surge de estudo que a gente explorou. Boa. Pensando nessa onipresença da tecnologia que as fontes descrevem, e nesses alertas sobre efeitos biológicos que, segundo eles, não são bem entendidos ou regulados pelos padrões atuais, fica a questão, né? Como que a gente, individualmente e como sociedade, acha um equilíbrio? É o desafio. Como pesar os benefícios óbvios da conexão, da mobilidade elétrica, contra essa gestão de riscos potenciais que as fontes levantam para a nossa saúde, para o ecossistema? Ou, colocando de um jeito talvez mais direto, que tipo de prova, que nível de evidência científica essas fontes que questionam o modelo atual acham que seria preciso para ter uma reavaliação séria dos limites de segurança? Limites que, pela crítica deles, ainda olham muito só para o aquecimento. Gama de efeitos biológicos que preocupam esses pesquisadores, essas organizações. É uma pergunta bem complexa para a gente navegar nesse mundo cada vez mais cheio de campos eletromagnéticos.